Bom dia. Bom dia. Isso. Bom, nós vamos começar hoje a classe de Missões e Evangelismo. Essa é a primeira aula. Nós vamos começar com o Evangelho e a missão de Deus, a Missio Dei, como diz na teologia. E eu queria provocar vocês, o conteúdo não está aí, é justamente para mexer com vocês mesmo. E aí eu gostaria que vocês, antes da gente orar, começassem a pensar onde encontramos o Evangelho. Aí a gente vai orar e aí vocês respondem depois. Onde encontramos o Evangelho? E existem muitas respostas quase certas sobre isso. Então vamos fechar nossos olhos, orar, pedir a Deus que nos direcione, que a gente possa remir o tempo aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida que temos em Ti, que nos dá propósito. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu povo, do qual fazemos parte, e pedimos a Ti que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos dê prazer ao nos voltarmos à Tua palavra e aprendermos, reaprendermos, relembrarmos, corrigirmos aspectos da nossa compreensão do Senhor e do Evangelho que, porventura, possam estar distorcidos ou ofuscados. Que o Senhor ressalte o Evangelho para nós e ressalte a sua missão através do Evangelho encarnado em seu Filho, para que nós sejamos animados, encorajados, desafiados e para que isso nos ajude a viver de modo que te honre e que as pessoas que olham para nós admirem ao Senhor por causa daquilo que o Senhor faz em nós e faz através de nós. Abençoe cada um de nós aqui e nos alimente, ó Deus, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Onde encontramos o Evangelho? Partindo do ponto que nós conseguimos encontrar o Evangelho. Então isso já é pouco pacífico. É possível que ele seja achado. Onde nós o encontramos? O óbvio deve ser dito. Nós encontramos o Evangelho na Bíblia. Onde mais? Ô gente, me ajuda aí, né? Onde? Se eu falar assim, a igreja. Ué, a gente encontra o Evangelho aqui, eu creio. Você crê? Você faz parte da igreja que prega o Evangelho? Vamos começar pelo óbvio. Pois a gente tem que ter uma conversa, se você está em dúvida. Nós somos Igreja Evangélica Batista Nova Aliança. O Evangelho está até no nome. Por favor. Estou pensando em algo não tão óbvio. Não, vamos começar pelo óbvio. Onde mais a gente encontra o Evangelho? Pessoas. Na vida das pessoas. Pessoas são portadores das boas novas, são meios das boas novas chegarem. Onde mais? Acho que até, não seria o Evangelho, mas talvez uma versão do Evangelho, uma questão até mesmo em conversas de outras religiões, mas assim. Mas aí seria outro Evangelho, né? Já não... Eu estou falando do certo aqui, do bíblico, do que salva, poder de Deus para a salvação. Existem outros evangelhos, mas não é esse o ponto aqui. Acho que o que a Lari quis dizer, que assim, tem culturas que apontam para o Evangelho, entendeu? Então, é mais naquele sentido que Deus preparou uma cultura, algo que a pessoa vai receber bem no Evangelho. Tem testemunhos de missionários que quando eles chegaram lá, a cultura esperava um homem branco que iria pregar a mensagem de Deus. Artigo definido. O Evangelho. Onde encontramos o Evangelho. Não onde aponta. Não, isso não encontrei o Evangelho, mas acho que você quis dizer, né, Ana? Pode ser considerado na história? Porque é história. O Evangelho se revela através da história.
Não só, mas se revela. Bom dia. O evangelho é real, é fato. Então não tem elemento histórico no evangelho. Na verdade, a grosso modo, o evangelho precisa ser histórico para ser verdadeiro. Ele não pode ser uma opinião ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Até aqui tá bom? Alguém quer acrescentar? Onde a gente não encontra o evangelho? Todo o resto é bom. A gente não encontra o evangelho na lua. Um exemplo. Não há gente que porta o evangelho lá. Então, é um exemplo bem tosco, mas para dar o sentido. Nós encontramos o evangelho a partir da Bíblia, mas quando a gente diz Bíblia, a gente está querendo dizer o quê? A palavra de Deus. Deus revela. Mas que lugar da Bíblia que você encontra o evangelho? Há um lugar na Bíblia onde a gente encontra o evangelho? De Gênesis ao Apocalipse. A gente encontra o evangelho na Bíblia. Se a sua tendência era falar, não, nos 4, né, tanto que chama evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, lá a gente encontra. Não, a gente encontra o evangelho em toda a palavra de Deus, porque Deus vem revelando gradualmente cada vez mais de si, até o ápice que é Jesus Cristo, morto, ressurreto, e aí começa a era da igreja, e aí vira festa, né? Aí a gente consegue compreender tudo o que aconteceu antes de uma forma que Abraão não entendeu, Davi não entendeu, Malaquias não entendeu, e hoje agora a gente tem o privilégio e entende. Então é interessante que a gente pense que a Bíblia revela o Evangelho, não é o Novo Testamento que revela o Evangelho. Porque se eu perguntar para vocês, Jesus ensinava o quê? A Bíblia. E como é que chama isso? Para ele, um judeu, lá na região da Judéia, na época de Jesus, ele não chamava de Bíblia. Profetas. Tinha a Torá, tinha os escritos, tinha os profetas. Jesus ensinava tudo isso, que a gente chama de Antigo Testamento. Jesus pregava o Evangelho através do Antigo Testamento. Então é um erro a gente achar que não há Evangelho no Antigo Testamento. Paulo mesmo, ele discutia com os judeus, demonstrando Jesus através do Antigo Testamento, demonstrando que Jesus estava por vir, provava Jesus. Ele não tinha uma carta, falava assim, olha, conforme o Evangelho de Mateus, não tinha isso, né? Então ele provava só com o Velho Testamento. E demorou para os evangelhos serem escritos. Inclusive, Gálatas ou 1 Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas de Paulo. Dependendo do historiador, vai falar que é Gálatas, vai falar que é 1 Tessalonicenses. E a primeira carta que foi escrita do Novo Testamento, que há um consenso meio que geral, foi Tiago. E Tiago não tinha o evangelho para escrever Tiago. Então a gente não pode reduzir a revelação do evangelho a simplesmente o Novo Testamento. Por quê? Porque Deus vem falando. E a gente também não pode dividir entre lei e graça. Tipo, Novo Testamento, graça, Antigo Testamento, lei. Por que que a gente não pode dividir? Por que que é errado dividir desse jeito? A graça é sobre a lei. Hã? A graça é sobre a lei. Assim, Sobre a lei? não. Tipo assim, a lei revela o meu erro, o meu pecado, e a graça me salva. Tá. Mas não há graça na lei? Sim, porque mostra o meu pecado. Mas E- não confio. E não há lei na graça? É exatamente por esse motivo. A lei não é a antítese da graça. E a graça não é ausente de lei. Nós não somos antinomistas. Antinomista é o termo que dá para a pessoa que fala não há lei nenhuma. Não há lei nenhuma, é ótimo. Não há lei nenhuma
E vamos viver na graça e é beleza, faz o que você quiser, tá tudo bem, Jesus salvou, é festa. Não, nós não somos antinomistas. Nós não somos salvos pela lei, mas a lei revela a graça. A lei aponta. Sem lei, não tem como eu saber do meu pecado e não tem como eu recorrer à graça. Não faz sentido oferecer graça para quem não entende que está debaixo da lei e que está debaixo da ira de Deus. Se você oferece um paraquedas para o cara andando na rua e fala, isso vai salvar a sua vida, faz sentido? Não faz sentido. E às vezes quando a gente prega o evangelho, a gente ignora esse fato. A gente pula para Jesus e Jesus enfia Jesus, mas o cara nem entendeu. E entendam, para que serve Jesus? Não faz sentido. Aí existem as distorções. Jesus é o quê? Ele é um coach, ele é um guru. Ele veio para deixar a sua vida melhor. Sua vida é boa? Aceita Jesus que ela fica melhor. Ele é a cereja no bolo. Não é isso, não é nada disso. Mas se nós ignorarmos toda a revelação de Deus, inclusive os 10 mandamentos e tudo aquilo que aconteceu antes da encarnação de Jesus, a gente perde a Bíblia de Jesus. A Bíblia que Jesus usou para pregar. E aí a gente vai ficar deficitário na nossa compreensão de Deus. Alguém lê 2 Reis 13, 23? E alguém lê 2 Crônicas 39? Rapidinho, em voz alta e com alegria. 2 Crônicas 39. Tem ordem para ler ou faz? Não. Segundo Crônicas 39. Pois, se voltardes para o Senhor, vossos parentes e vossos filhos acharão misericórdia da parte dos que os levaram cativos, e voltarão para esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. E o outro texto? 2 Reis 13, 23. Então, o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação com eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. Olha que doideira isso. Lá no Antigo Testamento, a lei estava dada, ele fala, por causa da aliança que Deus fez, ele teve compaixão. Compaixão não é um privilégio de quem está nascendo nessa dispensação da realidade cristã. Não. Deus, ele era compassivo. E ele cansou de falar isso. Falou, não é por causa de vocês, não é o esforço de vocês, é por causa da minha vontade e da minha graça. Mas o outro fala, se vocês se voltarem, se converterem a Deus, vocês acharão misericórdia. Vosso Deus é misericordioso e compassivo, ele não desviará de vós o rosto. E aí eu pergunto para vocês, agora eu vou perguntar. Se converter a Deus é uma obra? Por essa vocês não esperavam? Se converter é uma obra ou uma boa obra? Não, não tem mais. Não tem? seria uma obra de, assim, seria uma obra, mas uma obra de Deus, uma obra pelo Espírito Santo, não é possível. Não, boa obra no sentido que nós fazemos. Não. Se converter é uma boa obra, você se diz cristão. Eu conheço razoavelmente todos aqui e todos se dizem cristãos, né? Você se converteu? Amém? Dúvida? Sim ou não? Se converteu. Isso é uma boa obra? Por parte de Deus, não por nós. Entende que o que está falando, que muitas vezes a gente lê no Antigo Testamento, você precisa se converter. Ele não está falando totalmente como nós entendemos no Novo, que é uma obra do próprio Deus dentro de mim, me atraindo para Ele para que eu responda. Mas está escrito, se você se converter, achará graça. Quando que eu me converter beneficia a Deus? Qual de nós aqui foi salvo e fala assim, ó Deus, parabéns, o Senhor acertou, hein?
Me salvar foi a melhor coisa que o Senhor poderia fazer. Quem pode falar isso? Ninguém. Amém. Ninguém. Então não é uma boa obra. Não era salvação pelas obras no Antigo Testamento e não é no Novo. Beleza? Tá tranquilo? Já vai facilitar a pregação que eu vou fazer depois. Então, a salvação não é pelas obras. Agora, Isaías 32, todo mundo, por favor, que eu vou ler. 32, do 38 ao 42. Isaías 32, qual versículo? 38 a 42. Não tem? Ah, desculpa, Jeremias 32. É profeta grande também, né? Dá pra... Não, pior que eu tô lendo. Eu tô vendo o nome aqui. Eu tô vendo Jeremias e eu falei Isaías. Jeremias. Pecado cega, cuidado. 32, Jeremias 32. 34, 38, né? 32 a partir do versículo 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e vocês acompanhem aí. Deus está falando Jeremias, ok? Bem longe de Jesus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz quem? O Senhor. Assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou, o quê? Prometendo. Promessa. O Evangelho é uma promessa. O que Deus fala para a serpente? É engraçado, né, que a gente fala assim, ah, Deus falou para a mulher, mas vai lá em Gênesis 3. Gênesis 3 é fácil de achar, só que é difícil porque tem tanta página no começo da Bíblia, né, que você abre um pouquinho e vai lá para Gênesis 15, aí volta, perde. Gênesis 3. Versículo 1. Não. O versículo... 14. Olha para quem Deus declara a promessa. Fala aí. Na verdade, começa no 14 e vai para o 15. Pode ler? Pode ler. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldito é você, entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira promessa que apontava para o Salvador não é feita para a mulher, como muita gente costuma falar. É feita para a serpente. É uma ameaça. Você já parou para pensar nisso? Que Deus fala a coisa mais importante para a humanidade como uma sentença ao inimigo da humanidade e inimigo de Deus. Ele fala, ó cobra, ó Satanás, serpente. Cobra é mais legal, mais do nosso, né, linguajar. Cobra, cão, tinhoso. Você, saiba, você já está acabado. Virá um descendente da mulher que você enganou e ele vai acabar com você. E você vai morder ele também. Ele não vai fazer isso sem dor. Você vai ferir ele.
E Deus dá essa promessa para nós como uma sentença para Satanás. Onde começa o Evangelho? Não, começa antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas onde ele se revela? Aí sim, em Gênesis. Deus decretou na eternidade o que aconteceria. Mas a gente não estava na eternidade. Então, ele precisa falar, ele precisa comunicar. Se ele não fala, ninguém vai poder saber e crer, certo? Olha que interessante. O próprio Deus é o modelo que ele exige de nós. O que ele exige de nós? Que nós creiamos no Evangelho e falemos para os outros. E ele dá exemplo. É tão legal que Deus nos dá exemplo daquilo que ele faz. A gente não pode chegar para Jesus e falar: ó, Jesus, o senhor sabe, é difícil. Ele fala: eu sei. Eu sofri um julgamento injusto, inclusive para te salvar, mas não deixei de pregar. Mas eu vou ser rejeitado. Sim. E traído pelos amigos também. Quem ficou do lado de Jesus até o final? A maioria mulheres. Os machões fugiram. E os machões eram os líderes da igreja. Interessante, né? Jesus entende o que é ser rejeitado. Jesus entende o que é ser traído com um beijo. E existem inúmeras pessoas que estão sendo traídas aí, em países onde a perseguição é muito alta. Ela prega o evangelho correndo o risco dela ser morta, se você rejeitar o evangelho. Então, quando a gente está falando do evangelho, da missão de Deus, e eu não fiz tão cheio de conteúdo quanto eu poderia, porque a ideia é ser sucinto, Deus é o maior interessado em alcançar os dele. Deus deu a promessa. Deus está indo salvar pessoas. E ele nos dá o privilégio e a ordem de sermos instrumentos dele. Ele vai salvar pessoas. A pergunta é: você vai ter o privilégio de ser obediente e de ver ele fazendo isso e de ser parte disso ou não? Então, por isso que tudo começa com o Evangelho. O Evangelho é o centro que faz com que a gente se reúna ao redor e seja nutrido, seja direcionado, seja instigado, seja corrigido. E é dali que flui o poder de Deus para a nossa salvação e salvação de todo. Então tem gente debaixo de uma árvore hoje, entre algum povo não alcançado, olhando para aquela árvore e adorando o Deus errado, um Deus que não é Deus, que não é o verdadeiro. E nós, como igreja, inclusive igreja brasileira, inclusive aqui em Ribeirão Preto, inclusive Nova Aliança, temos o dever de ser uma resposta. Mas se a gente precisar alcançar a rua e do outro lado da rua tiver alguém também que ouviu sobre um Cristo estranho, um Deus diferente, a gente também deve ir até eles. Então a obra da missão de Deus, ela não é tão glamurosa a ponto de só alguns super, incríveis. Tiago e Lídia, como vocês são incríveis. E vocês são missionários. E vocês são fiéis de um jeito que eu nunca posso ser. E também não quero ser porque eu não quero correr risco. Não é isso. Todo mundo que foi alcançado pelo Evangelho faz parte dessa missão de Deus. Ou faz parte e está negligenciando. Não tem meio termo. Você está envolvido nisso. Assim como se pegar fogo na sua casa e você está lá dentro, você não pode falar: esse fogo não tem nada a ver comigo porque está só na minha casa. Não. E se vier uma enchente? Da mesma forma. Então, o Evangelho ele nos une e ele nos direciona. Ele nos dá uma ordem. A gente tem um pra quê e a gente tem um como. E está revelado na Bíblia. E não são perguntas. São definições bastante claras. Você é isso, você recebeu aquilo, você faz isso. Ok? A única pergunta é tipo assim: entendeu? Vou tirar a dúvida agora, ok? Não, beleza, então é isso. Então, até aqui tá beleza? Alguém quer acrescentar alguma coisa ou fazer algum comentário? Tá claro? O básico tá claro?
Quando você lê então genealogia agora, não pula, Deus está vendo, é importante saber. O evangelho de alguma forma está sendo revelado. Jesus não veio no vácuo, teve um monte de doido que serviu para que ele chegasse. E esses doidos viveram, fizeram um monte de coisa errada, certa, construíram, trabalharam, suaram, choraram. E Deus construiu a linhagem do próprio Messias. Então não pule as genealogias. Tem outras que são menos interessantes. Você fala, meu, se está na palavra de Deus, é importante para você entender aquilo que Deus quer revelar. Tenho uma dúvida. Eu vi essa semana no Instagram um cara que falou que a genealogia de Jesus até chegar a Jesus, desde Adão até Noé, tem um significado. E aí ele coloca a tradução, quando ele lê rápido, fala que é a vinda de Jesus. Isso é verdade? Bom, eu não tenho informação sobre isso, mas que tem gente achando sentido em coisas que às vezes são claras, tem. Eu nunca vi nada sobre isso. Eu sei que é dito que, engraçado, que a gente grava sempre as Bíblias antigas que a gente aprendeu e nunca que a gente tem, né? Mas fala, de sorte que foram 14 gerações de tal a tal, 14 gerações de tal a tal, 14 gerações de tal a tal. Mas significado assim, além desse, pode ser uma alegoria que a pessoa está fazendo. Mas eu não conheço, eu não tenho informação sobre algo além do que está sendo dito ali mesmo, né? E eu ouvi de um amigo esses dias falando sobre como alegorias são até engraçadas, né? Ele foi numa igreja que eu não vou citar o nome, que ele fazia parte, e aí ele falou assim, ó, essa é nova. Eu fui na igreja e ouvi o pastor pregando sobre pães e peixes, multiplicação e tal. O pão é a palavra. E o peixe? O peixe é o louvor. Ele falou, esse daí eu nunca tinha ouvido. O cara, ele foi além, assim, ele transcendeu o limite da alegorização. A Bíblia não diz nada disso, mas o cara interpretou, então a gente corre às vezes esse risco de encontrar o que nós queremos dizer e falar, não, é isso aqui. Ou o Domingo sempre fala, eu acho, quando ele vai dar aula de interpretação bíblica, né? As 5 pedras que Davi escolheu. Não, porque uma é a da perseverança, mas ele só usou uma. Então você não usa o resto, as pessoas dão um exemplo, mas não usa a cabeça. Ah, uma é da perseverança, outra é da fé, outra é da esperança, mas ele só usou uma. Qual que ele usou? Ele usou a pedra da fé e ficou sem fé. Aí esperança, alegria, a gente deixa para depois. Então assim, é bom a gente tomar cuidado, porque tem gente falando cada besteira. E é até bonito. Eu vi ontem uma moça num vídeo do Reels falando da conversão dela. Um vídeo dela na balada e tal. Aí um vídeo dela batizando, sendo batizada, né? Ninguém se auto-batiza, nós somos sempre batizados. Aí depois eu falei, legal, né? Foi salvo, ok. Aí eu falei, vou ver algum vídeo dessa moça, interessante. Aí ela fala sobre... Ela vai em Gênesis. Olha isso. Ela vai em Gênesis, onde fala lá que cada árvore deu fruto segundo a sua espécie. O que isso significa? Que cada árvore dá fruto segundo a sua espécie. Que existe um tipo de árvore que gera um tipo de... Ela falou, não, porque a árvore que dá fruto à espécie é assim como você. Cada um de nós é uma árvore. E cada um de nós temos a semente é o Espírito Santo. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, da onde ela tirou isso? Ali está falando de árvore, gente. Árvore, planta, nasce, frutifica e ok. Jesus fala, os apóstolos falam sobre dar fruto. Mas não fala ali. Você não tem que pegar de Gênesis e forçar um ensino de outro lugar. Não precisa disso. E a gente às vezes corre esse risco. Ela simplesmente quis dar o discurso motivacional. Você é único, seja o protagonista da sua fé e sirva a Deus. Só que ela usou um versículo bíblico aleatório para fazer analogia com árvore, com fruto e com Deus. Então é bom a gente tomar cuidado. Às vezes, fica com o que está claro, que o óbvio ali já é o bastante. Tirando algumas profecias que a gente fica meio perdido, mas via de regra, o que está escrito é claro e a maneira literal ou
direta e mais fácil de entender o texto é a correta. Aí a gente evita criar heresias e desvios teológicos. Beleza? Então vamos lá. O Evangelho, ele pode ser apresentado de pelo menos duas formas. E eu usei esse excelente livro que eu estou lendo para o seminário, e aí me ajudou bastante, porque eu não tive que ler outros livros para preparar. Ele deu uma apresentação do Evangelho incrível. Igreja Centrada, Tim Keller, Vida Nova, livro fera. E ele é bonitinho, porque tem uma diagramação legal. Assim, quem gosta de livro sabe. Tem livro que é bom e é feio. Esse é bom, é bonito e tem uns quadrinhos legais. E a parte final eu usei esse daqui do Piper, Em Busca de Deus, um clássico, A Plenitude da Alegria Cristã. Não leia esse livro achando que você lê igual o devocional de meia dúzia de linhas, porque você vai travar. Se você tiver o propósito de ler esse livro aqui, separa aí pelo menos uns 3, 4 meses e você vai ter que ler e voltar, porque ele vai falar algumas coisas meio difíceis de engolir aqui. E ele vai mostrar biblicamente também. Então, 2 indicações aí para vocês. Mas vamos lá. O Evangelho pode ser apresentado de pelo menos 2 formas. E eu quis falar isso para quê? Para que a gente consiga entender e transmitir. Não só aprender aqui e falar, uau, que legal, mas eu não consigo comunicar. Não, o objetivo é que a gente consiga comunicar. A gente vai ter 2 aulas com o Tiago e a Lídia que vão falar sobre maneiras práticas do como fazer isso e como fazer isso de maneira criativa. Então aqui são simplesmente os conceitos básicos para você conseguir falar. Você vai ganhar mais ferramentas através da classe para isso. Beleza? A esperança, viu? Eu não sou o único que vou falar sobre isso não. E eu creio que eles vão falar muito melhor do que eu. Mas a gente consegue dizer sobre o Evangelho de 2 formas, pelo menos. Num nível individual e num nível global. O nível individual é quando a pessoa faz a pergunta: o que eu preciso para ser salvo? Às vezes alguém vem para você, se todo mundo viesse assim, a nossa vida seria bem mais fácil, né? Mas a pessoa vem para você e fala: o que eu preciso para ser salvo? Ela está te perguntando no nível individual. Eu preciso para ser salvo. Agora existem outras pessoas que não são tão diretas assim. Algumas pessoas talvez acadêmicas ou mais sofisticadas intelectualmente, ela não vai dizer para você assim, o que eu preciso para ser salvo? Mas ela vai questionar. O que Deus está fazendo pelo mundo? Qual que é a obra de Deus que está acontecendo? Eu até creio que é um Deus, mas eu não entendo. Eu olho para o mundo, eu vejo um monte de desgraça. Mas eu vejo coisa boa, vejo graça, tem alegria. Tem, para alguns, né? Tem uva passa no arroz. Quem aqui é contra uva passa no arroz? Vocês estão ganhando. Minha vida é mais feliz que eu não tenho problema com isso. Se você me chamar para ir na sua casa, se tiver ou não, fica tranquilo. Mas, para alguns, isso é o fim. E o mundo é assim. Tem uva passa no arroz, tem estrogonofe sem batata palha, mas ao mesmo tempo tem um sorriso de uma criança que não é seu filho. Quanto eu vi da graça de Deus nos filhos, nos seus filhos, nos seus filhos. A Sara já é muito grande. Nas crianças. O sorriso. Outro dia, na semana passada, eu sentei atrás do Tiago e da Lídia, né? Aí eu vi a Ana Esther e vi o Samuel. Aí ela ri com os olhos. Tem gente que ri com os olhos. Vocês já perceberam? Tá de máscara, a pessoa ri com os olhos assim. Você fala, olha, é bonito, né? Não precisava existir, mas existe. E aí você vê um lampejo da bondade de Deus no mundo. Os olhinhos da criança. A Lia ri com os olhos também, fica pequenininho. Isso é bom. Então tem uva passa no arroz? Tem. Tem estupradores e assassinos e grandes especuladores globais e grandes fazendeiros que tomam terra? Tem. Mas ainda há graça, há lampejos de bondade. Aí o cara fala, eu olho para o mundo, eu não entendo. O que seu Deus está fazendo no mundo? Não sei. Então existem pelo menos esses 2 níveis de dúvida que as pessoas têm. E a gente pode
explicar para as pessoas a nível individual, que são algumas perguntas que ela precisa responder. Para entender como ela precisa ser salva, ela precisa responder quem Deus é. Ela precisa conceituar esse Deus. O Deus genérico do brasileiro não serve, tem que ser o Deus bíblico do Evangelho. Esse daqui serve para que a pessoa entenda o Evangelho. Porque o Deus brasileiro é assim, eu tenho o meu jeitinho, eu vivo do jeito que eu quero, via de regra eu sei que está errado, mas ele está do meu lado. Se acontece algo que eu não gosto, ele está contra mim. Aí pega o santinho, vira de ponta cabeça, põe no congelador. Aí tira, não sei o quê. É um Deus manipulável, não é o Deus do Evangelho. Então a gente precisa dizer quem Deus é. Mas a gente precisa explicar para a pessoa o que é pecado também. Ela precisa entender. Se a pessoa não entende o que é pecado, ela não entende o que é a graça de Deus e o que é o perdão oferecido por Jesus. Ela não entende o tamanho do problema. Mas é necessário que a gente entenda quem é Cristo e o que ele fez. É importante entender, não dá para ser salvo sem isso. E o que é a fé? Se Cristo exige fé, eu preciso saber o que é fé. E eu preciso saber o que não é fé, para que eu não entenda tudo razoavelmente certo e exerça essa fé exigida de maneira errada. E a gente vai entender como nós exercemos essa fé de maneira errada, que não é focada em Cristo, mas é focada em mim, ou no meu desempenho, ou na forma que eu trabalho com Cristo. Agora a pessoa que ela tem essa dúvida mais global, que, nossa, né, o mundo está cada dia pior, tal. Ela pode entender o Evangelho de algumas formas. Através de criação, a gente consegue explicar o mundo, o propósito do mundo, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui. Nós podemos entender o que aconteceu do que a gente vai falar na criação e conectar com a queda. Queda é justamente porque houve uma deterioração, houve um apodrecimento. Existiu um padrão elevado e caiu, estragou. Por exemplo, para um muçulmano, a queda não faz sentido. Eles não têm queda. Eles não têm como ter evangelho sem queda. Para eles, nós somos o que somos. E somos desde o começo o que somos. Não há um padrão elevado e perfeito que cai. Se não é esse padrão elevado e perfeito, eles vão ter dificuldade com o Salvador e com o formato de salvação que o Evangelho apresenta. Mas eles sofrem com a queda. E eles sabem que tem algo errado. E é aí onde o cristianismo responde inúmeras coisas que o islamismo não vai conseguir responder profundamente. Do que ele sente, do que ele vê e do que ele pensa. Por exemplo, isso vale para os materialistas, ateístas, enfim. Agora, é necessário entender a redenção, o arco redentivo de Deus. Gênesis 3 até Apocalipse 20 ali, é tudo redenção, tudo Deus revelando redenção. É queda com redenção e vai revelando tudo. Parece meio bagunçado. Mas se você quiser saber como termina, Apocalipse 21 e 22 dá aquele ar de graça. Em semanas difíceis, leia Apocalipse 21 e 22, sua perspectiva muda. Agora, tudo não vai terminar assim. Há uma restauração ou consumação. Deus não vai deixar do jeito que está. Então são duas maneiras, esses 4 pilares, nos ajudam a explicar o Evangelho de uma forma que abarca toda a realidade, ao mesmo tempo abarca a experiência humana. De modo objetivo, o Evangelho é contido na coluna 3 aqui, que é quem é Cristo e o que Ele fez e a redenção, se for pensar estritamente. Mas, como não dá para entender a obra de Cristo sem entender a queda e a criação, então a gente chama tudo de Evangelho. Mas sendo estrito, bem focado, é Cristo encarnado da Virgem, Filho de Deus,
Deus homem que vem para morrer e se tornar o substituto, morre e ressuscita como o vencedor, né? O campeão, aquele que falou e fez. Então, é importante que a gente entenda o todo do Evangelho para conseguir separar as partes. Então, vamos lá. De onde viemos? Alguém lê aí o comecinho? De onde viemos? Resposta é ler inteira. Vai lendo que a hora que eu falar tá bom, tá bom. Deus. Existe apenas um Deus. Ele é infinito em poder, bondade e santidade, mas é também pessoal e amoroso. Um Deus que fala conosco na Bíblia. O mundo não é um acidente, mas a criação de um Deus único. Gênesis 1. Deus criou todas as coisas, mas por que ele fez isso? Porque criou o mundo e a nós. Isso, aí. Por que Deus criou? Ah, porque ele estava se sentindo sozinho na eternidade. Não, isso é besteira. Assim, quem estuda um pouquinho, dá uma dor no pâncreas quando você ouve que Deus estava sozinho, ele tinha um monte de anjos perfeitos, mas não era o bastante. Aí ele cria o homem, e o homem, finalmente, aí fez Deus feliz. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse evangelho que prega aí não tem nada a ver. É o contrário, Deus dentro da Trindade, com tudo que ele é e todo o relacionamento que ele tem, ele não precisa de nada. E ele poderia passar a eternidade inteira sem criar nada. Mas ele é tão feliz, tão autossatisfeito, ele é tão, usando a palavra aí, pleno, palavra do momento, ele é tão pleno que ele transborda a criação. Ele não cria por ausência, ele cria por excesso. Deus é tão demais, para ser hiperbólico, que ele cria o mundo para que o mundo bem feito, parecido com ele, todas as criaturas e aí o homem, um agente, né, moral, como fala, possa se alegrar nele. Ou seja, Deus cria o homem para o bem do homem, não é para o bem dele. Ele não precisa de bem, porque ele tem todo o bem e ele é todo o bem. Então, para começar aí, logo, se Deus tem tudo isso, tudo que flui desse relacionamento só pode ser perfeito e bem adequado. No começo, na criação antes do pecado, era beleza. Homem e mulher andavam pelados, beleza. Estavam num jardim que Deus plantou, só tinha que cuidar, vivendo com os bichinhos. Eu não sei vocês, mas eu gosto de vídeo de bicho. Não dá vontade de rolar com um tigre e brincar com ele? Não sei se vocês sentem isso. Talvez vocês não sintam isso, né? Eu seja um alienígena. Mas quando você vê um vídeo de tigre, leão, não dá vontade de pegar o gatinho e amassar a cara dele, igual a gente faz com o gato? Mas não dá pra fazer isso. Hoje não. Mas eu creio, isso daí não é uma certeza teológica, que Adão fazia isso. Não é que o bicho não é aquilo, mas é que não havia desequilíbrio, não havia morte, não havia risco dele ser devorado. Não faça isso em casa. Nós temos risco, não pule no zoológico. Agora, o que acontece? Pecado. Não continuou tudo como estava. A gente estragou. A gente quebrou a aliança que existia. Nós nos desviamos. Alguém lê aí a parte do por que as coisas deram errado? Resposta: pecado. Deus nos criou para adorá-lo e servi-lo, e para amar ao próximo. Se vivêssemos dessa forma, seríamos completamente felizes e usufruímos de um mundo perfeito. Mas a raça humana inteira se afastou de Deus, rebelando-se contra sua autoridade. Em vez de viver para Deus e para nossos semelhantes, vivemos Centrados. em nós mesmos. Isso. Então, a gente vivia equilibrado no Éden. Vou falar a gente porque existe uma aproximação.
Então o ser humano vivia totalmente equilibrado. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem Deus é, ele sabe quem o outro é, ele sabe o que ele tem que fazer, ele faz, ele é feliz e está tudo certo. Até que não esteja. O pecado é a distorção, o pecado é o apodrecimento. O pecado gera a nossa ruína espiritual, psicológica, social e física. Então está tudo bagunçado. O mundo apodreceu porque o homem violou a aliança. Ele foi ingrato e mau. E nós hoje, todos os dias, somos inclinados ao mal por natureza. O que muda a natureza é Cristo. A obra dele é o Espírito Santo que entra e muda. Mas tirando isso, a gente está lascado. Ou dizendo de uma forma mais direta, todos nós merecemos o inferno. O índio pelado, que você olha e fala, nossa, eles são inocentes. Não é inocente, merece o inferno. Ah, o bebezinho também, nasce com a culpa de Adão. Se ele é salvo pela graça de Cristo. E eu creio que bebês são salvos. Não é algo que está claro na Bíblia, existem algumas inferências. Eu creio que bebês abortados, eu creio que pessoas com severa incapacidade cognitiva é salva. Não porque ela é inocente, deixando bem claro. Eu creio que ela é salva de alguma forma através do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo aplica a ela de alguma forma que eu não sei explicar, porque ela não é inocente. Ela merece toda a ira de Deus como qualquer pecador. Beleza? Não estou falando que existe um tipo de gente que não merece o inferno. A segunda consequência básica do pecado é a condenação. Romanos 6, 23. Não apenas sofremos por causa do pecado, nós somos culpados por causa do pecado. A gente não pode perder a perspectiva. Quando você prega para alguém e ela está sofrendo, lamente, o sofrimento dela é real. É legítimo, ela está sofrendo. Mas ela não é a vítima do sofrimento só. Ela é a causadora do sofrimento também. Então, o Evangelho ele dá resposta para o sofrimento, mas aponta que ela é culpada, que ela se rebela contra Deus. O Evangelho dá conta, não é um ou outro. Ele dá conta com as duas realidades. Deus nos criou e devemos tudo a Ele. Se a gente não vive para Ele, nós somos ingratos e maus. E vou dar um exemplo aqui que o Tim Keller dá no livro. Imagina uma viúva bem pobre, igual a gente vê direto aí nas reportagens de vestibular. Ela se mata para o filho estudar. Se mata. Anda com roupa velha porque não compra roupa, porque sustenta, paga ônibus, parará. O filho passa em medicina. Medicina ainda... nossa, passou em medicina todo mundo. Numa federal ainda, né? Concorrido. E não é japonês. Só para quebrar o estereótipo. É outra pessoa. Porque se um japonês passa na federal, a gente fala, ele é japonês, a gente já espera, né? Já tem uma capacidade que nós não temos. Como se fosse assim. Aí, a mulher se mata, o filho vai, estuda. Só que ela ensinou o filho. Você tem que ser honesto, falar a verdade, parará. Não é o evangelho. São regras sociais. O filho vai, o filho estuda, se forma, tá ganhando dinheiro e tal. Ele não atende essa mãe, ele não ajuda essa mãe, ele não quer contato com essa mãe, ele tem vergonha dessa mãe. Adianta ele obedecer a mãe? Ele não mente, ele não passa os outros para trás, ele é honesto. Mas ele é um canalha, ele é um canalha honesto. É isso que o Evangelho diz. Nós somos o canalha. Nós somos os ingratos em relação a Deus. Não adianta falar bem, pagar os impostos, não passar no sinal vermelho. Não adianta isso. O nosso problema é que nós somos traidores de Deus, tanto quanto a gente acha que esse filho é. O que restaurará todas as coisas? Resposta: Cristo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo restaura as coisas por intermédio de sua encarnação. Sem a revelação do próprio Deus Filho, não o conheceríamos profundamente. Isso.
Se Cristo não vem, a gente não sabe quem é o Salvador. Existiam apontamentos. Mas se ele não vem de fato, a gente ia ficar igual pessoas cegas, procurando de acordo com a nossa experiência. Então é necessário que Deus encarne. É necessário que Deus venha até nós. Pode continuar. A segunda maneira de Jesus restaurar as coisas é por meio da substituição. Por causa da nossa culpa e condenação, o Deus justo não pode simplesmente deixar nossos pecados de lado. Sentir pena não é o suficiente. Mesmo quando perdoamos os erros cometidos contra nós, não podemos fazê-lo sem custo. Jesus Cristo absorveu a nossa punição justa para liberar sobre nós as conquistas meritórias de sua vida de santidade. Eu fiz questão de incluir, não está no texto original, mérito aqui, porque Jesus tem mérito. Você e eu não temos. Eu e você merecemos o inferno. Jesus, ele inverte. Ele que viveu de maneira perfeita, que cumpriu tudo, ele merece tudo de bom. Não há ira de Deus direcionada a Jesus Cristo. Ele foi o que nós não podemos ser. Então toma muito cuidado quando você ouve. Você tem que ser como Jesus, parará, parará. Calma aí, você não tem como ser como Jesus em inúmeros sentidos. Você não vai ser perfeito e você não se auto-salva. Não é autossalvação. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos que Cristo nos salve. É assim que é a esperança para nós. Não é a gente se esforçar mais e fazermos melhor. Por isso que é a substituição. Cristo pega o lugar do tranqueira, aquele que merecia ser punido, e ele, assumindo a culpa, dá todos os méritos da vida perfeita e de santidade dele para esse tranqueira. Só que o que é incrível é que Deus não deixa o tranqueira sendo tranqueira. Ele transforma o tranqueira de dentro para fora de uma forma que ele não é mais tranqueira. Ele é um filho de Deus e o caráter dele vai sendo transformado aos poucos. Tem algumas áreas, tipo dependendo do ângulo, né? Todo mundo tem um ângulo bom para tirar foto. Às vezes o nariz é pontudo, às vezes, né, tem uma cicatriz igual eu, então o óculos disfarça bem. Mas todo mundo tem um lado melhor. E é assim a nossa vida. Se eu olhar para você do ângulo dos seus pecados, eu vou achar que você não presta, que não dá. Mas se eu olho para você do ângulo da graça de Cristo, eu falo, ele não é aquilo que ele era mais. Há graça ali. Cristo entrou ali. Então eu não o trato, e você não deve me tratar, nós não devemos nos tratar como igreja, com aquela maligna desconfiança, esperando sempre o pior um do outro. O Tiago faz um comentário, não, mas vou interpretar da pior maneira, ele quis me humilhar, ele quis me ofender. Não! A gente precisa ter uma boa pré-concepção um do outro. Fala, não deve ter sido isso. Eu espero o melhor. E quando não vem o melhor, a gente trata. Mas a gente não julga a pessoa como se ela fosse um lixo. A gente trata o pecado. Porque ela é nossa irmã. Ela é como nós. A substituição nos ajuda nisso. Eu acho que o ser humano, a gente tem esse hábito de interpretar a fala do outro da forma que a gente vai entender. É onde está o problema, né? De não ter essa percepção, de não estar disposto a ouvir e fazer uma análise melhor da situação e tirar aquilo que é bom ou ruim pra gente e vida de sangue. Assim, isso acontece muito, por exemplo, no WhatsApp, né? Você pega aquele texto, a pessoa está sendo muito chata comigo, não, mas na verdade não é, sabe? Sim. E por isso que a gente faz o que na dúvida? Pergunta. O óbvio deve ser dito, gente. Na dúvida, não ache. Pergunte. Isso acontece muito com marido e mulher, com amigos, né? Quantas amizades sofrem por causa da nossa burrice? A gente interpreta, condena, abandona no nosso coração e depois descobre que foi a falta de uma vírgula ou a pessoa usou a digitação por voz do Google e aí ficou parecendo meio estranho.
Então já estou avisando que se for algo estranho para você, eu uso digitação por voz do Google às vezes, tá? Eu tento corrigir, mas se der errado, me perdoe. Então, acontece isso. Mas na dúvida você fala, o que você quis dizer com isso? Eu não entendi essa frase. Ou, eu entendi que você está acabando comigo, é isso mesmo? A pessoa, não, mandei errado o áudio. Mas você não pode acabar com o outro também, mas tudo bem. Pelo menos já não é comigo, agora o outro pecado a gente trata. Então é importante, porque o pecado nos separou e nos rompeu, a gente precisa de muita paciência e muito esforço para se entender. O entendimento entre nós não é automático. Ele precisa ser deliberado, intencional, precisa ser um esforço decidido. Eu quero manter relacionamento, então eu vou estar disposto a lidar com as coisas. E a terceira maneira de Jesus consertar as coisas é por intermédio da restauração final de tudo que deu errado no mundo. Na primeira vez que Jesus veio do céu à terra, veio em fraqueza para sofrer por nossos pecados. Mas, na segunda vez que vier, ele julgará o mundo, dando fim a toda maldade, sofrimento, decadência e morte. 2 Pedro 3,13. Alguém abre rapidinho e lê, por favor? 2 Pedro 3,13. Posso ler? Pode? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Novos céus e nova terra. Aí sim. Às vezes você quiser adoçar um pouco a boca também, assim, né? A mente e tal. Uma semana que você tá meio de saco cheio, as coisas parece que tá dando errado. Parece que no casamento a esposa não tá te entendendo, o filho não dorme, o dinheiro que era para cair não caiu, debitou 2 vezes, não sei o que. Aí você tá assim, Deus, né? Tá difícil aqui. Dá uma lida em alguns versículos que apontam para a eternidade. Isso energiza a sua fé. Isso lava o seu olho que está sujo com a sua indignação, amargura, e te aponta para a realidade final. O que Deus está fazendo aqui eu posso não entender, mas eu sei para onde Ele vai me levar e o que Ele quer. Então eu pego essa fé que no futuro eu tenho certeza que vai acontecer e eu aplico ela hoje. E aí ela me ajuda hoje. O versículo 14 vai falar muito disso, né? Ele fala, por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Né? Sim, é um esforço. A gente precisa se esforçar para crescer em santidade. Não é automático e simples. Você não é salvo, batizado e veja que eu estou falando salvo e batizado. Às vezes a gente tem uma compreensão errada. A pessoa é salva faz 1 ano, aí ela é batizada e fala, alguém entrou no reino do céu agora. A gente é católico romano, por um acaso, batismo regenera. A gente precisa corrigir essas coisas, prestar atenção. Porque quando a gente diz, foi batizado e agora está rolado no reino dos céus, a gente está querendo dizer que é o batismo. Aquele 1 ano de conversão, arrependimento e bom testemunho não valeu nada. É tipo treino, né? O jogo de verdade é agora. Molhou, agora o jogo de verdade começa. Não é assim. Isso é uma nomenclatura que a gente usa. Quem arrepender e crer será salvo. É o que a gente crê. E deve ser como a gente fala e comunica. Por quê? Porque a gente tem de Cristo a certeza que ao eu me arrepender e crer, confiar nele, eu sou transformado. E acabou. E eu devo ser batizado porque ele ordenou. Mas se eu morrer nesse meio do caminho, eu estou salvo. Tá, beleza. Assim como aquele ladrão na cruz, né? Imagina se ele falou, ô Jesus, e agora, hein? Para tudo, o Senhor é todo poderoso, me dá, né? Dá uma jogadinha de água para eu poder de fato entrar no seu reino. Não, ele não faz isso. E agora, como posso ser restaurado? Vamos lá, gente. Alguém lê? Pode ler? Pode ler. Resposta. Fé. Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou do túmulo pela fé em
iniciamos uma nova vida e que temos de nos empenhar para viver melhor do que vivemos anteriormente. Se você crê nisso, então continua pondo sua fé em si mesmo. Isso. Se você crê que porque Jesus te salvou, agora você tem que se esforçar mais e a coisa vai acontecer, você não está crendo em Jesus. Isso não é evangelho. Você fala assim, não, Deus fez por mim. E tem até algumas igrejas que eu vi que já ensinam isso. Ele te perdoa todos os pecados até a sua conversão. Ele limpa a folha. Mas de agora pra frente, ó, é com você, viu? Você não fica pecando não, Vanessa. Cuidado. Porque às vezes você pega Jesus meio virado aí, ele te manda pro inferno. Isso não é cristianismo. Nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou a conta, inclusive os pecados que eu nem planejei cometer. E a gente planeja cometer alguns. Os pecados que eu nem sei que eu vou cometer. Cristo morreu. Eu fui perdoado. Eu não deito e rolo no pecado e aproveito os benefícios do pecado. Não. Quer ver um exemplo simples do que é aproveitar os benefícios do pecado? É assim. Todo mundo tem mais de 18 anos aqui, então tá beleza. Sabe aquela vida de sexo desenfreado antes da conversão? Ou você cresceu na igreja e viveu zoado assim também? Talvez até com gente da igreja, que aumenta o escândalo. Então imagina isso. Nos momentos que você está sozinho, frustrado e tal, e você se consola com o fato de ter cometido aqueles pecados, isso é pecado também. Você não está descansando em Cristo, você está se alimentando do fato de, pelo menos eu aproveitei. Ou você se consola com o fato de ter bebido todas, e aí você não sabe que você pode desfrutar de bebida alcoólica direcionado por Deus hoje, mas você fala assim, não, beber é pecado. Mas aí no fundo você se consola, não, eu enchi a cara 10 vezes antes de crer em Jesus. Isso é uma distorção. Esse é um exemplo de uma muleta que você usa para validar a sua vida. Você ainda quer aquele pecado. Só que você se apoia na sua antiga prática para falar, pô Deus, né, não pode fazer mais, mas pelo menos eu fiz enquanto eu pude. Isso não é o que o Evangelho diz para nós. A gente filtra tudo isso pela lente do Evangelho. Deus, eu não quero isso. Eu não quero me sentir satisfeito com tudo isso que eu vivi que te desonra. Eu não quero ficar entretendo a minha própria mente para justificar que pelo menos eu aproveitei. Que aproveitamento é esse? Que vida podre é essa, que tendo Cristo e tendo tudo, eu preciso voltar para me consolar? Não faz sentido. Isso limita demais o nosso crescimento. Agora eu estou namorando, mas pelo menos eu fiquei bastante, aproveitei. Entende? E a gente faz isso muitas vezes. A gente se pega pensando na vida pregressa, ou cogitando a possibilidade, se eu não fosse cristão, se eu não fosse um empresário cristão, se eu fosse um empresário antes de ser cristão, acho que eu teria mais bem hoje. Que aí eu ia sonegar, eu já ia ter casa, carro e tal. E tem gente que fala isso. Agora todos nós pensamos isso em algum momento. E a gente precisa tomar cuidado, filtrar essa lembrança, ao mesmo tempo que a culpa pelos pecados antes da nossa conversão precisa ser filtrada pela cruz. Eu não sou isso, não é isso que me identifica. O que me identifica, a minha identidade está em Cristo. Acabou, fui lavado. E as coisas que ficaram para trás, é isso, ficaram para trás. Agora eu vivo a nova vida. Não baseado no meu próprio desempenho, esforço e no quanto eu sou bom, quantos cargos eu tenho, no que eu sirvo. Mas aquilo que Jesus fez. E aí eu posso servir. Mais ou menos. Mas a minha identidade não está nisso. Foi salvo e aí a pessoa fala
Não, aí é uma ferramenta. O agradeço a Deus, filtrado pelo propósito, muda tudo. O que eu estou falando é daquele sentimento que a gente geralmente não verbaliza. Geralmente, quando a gente verbaliza é porque realmente a gente está bem distante de Deus. Mas sabe aquele alento no coração de pelo menos eu aproveitei, pelo menos eu curti o pecado enquanto deu. E você cresceu na igreja, mas não quer dizer que você não era pecador até ser convertido. Então, você sabe o que você fez e você sabe como você lida com o que você fez. Isso é bem interno, mas isso mostra a nossa compreensão do Evangelho. E a gente precisa falar sobre isso, porque se a nossa compreensão do Evangelho não abarca a transformação e não abarca filtrar tudo aquilo, se a gente continua pensando naquilo como algo positivo, é porque o Evangelho não transformou de fato minha maneira. Aí eu preciso pensar, eu fui de fato alcançado porque eu continuo tendo prazer naquilo que desonrava a Deus, que me fazia infeliz. É uma incoerência. A gente tem incoerências como cristão, mas tem algumas que a gente precisa ficar de olho, porque o transformar pela renovação da mente é um processo cognitivo, sim, que o Espírito vai limpando e moldando à luz do Evangelho. E a gente precisa pensar direito, senão não tem por que transformar a mente. E aí a gente tem que se arrepender de um pecado que já foi passado, do orgulho que temos nele, confiar que... Sim, do prazer que temos nele, às vezes o orgulho. Mesmo não fazendo, exatamente. Porque eu estou curtindo o pecado antigo como uma forma de prazer hoje. É uma subcamada aí do nosso pecado, não são só atitudes. Agora, ninguém tem uma vida perfeita. Até mesmo nossos melhores feitos são manchados por motivações egoístas e impuras. Isso é fato. Até aí, ok. Jesus não está esperando que você não seja o que você é e que nós não sejamos o que nós somos. A questão é amplificar isso. É fazer questão e alimentar o fogo. Já tem fogo suficiente. Não fica jogando lenha nele, que senão você se queima. Já tem problema. O que a gente precisa é buscar, através do Evangelho, compreender quem nós somos, o que nós fazemos, as nossas motivações e, pela graça de Deus, ir amadurecendo. Veja que eu não falei melhorando, para não dar a entender que a gente se melhora, mas ir amadurecendo, sendo transformado de dentro para fora, mas nos esforçando para que seja visto fora, para que dê para perceber isso. Nós queremos que os outros vejam que nós somos por fora aquilo que nós cremos que somos por dentro. Isso é a coerência e é uma luta até a morte, até a volta de Cristo. E é um privilégio aqueles que morrem coerentes. É um privilégio. Pessoa que vive anos no Evangelho. Eu já falei para o Domingos, né? Eu falo, a Lídia está aqui, mas eu sempre falo também. Que eu acho admirável olhar para ele e ver que ele não tem 20 anos hoje. Ele tem de 40, que eu não tenho de vida só de casamento. Ele tem 40 de casamento, né? E ele nunca traiu a esposa. Não tem escândalo que pode falar, traiu a esposa e tal. Ou um dos filhos abandonou a fé. É um privilégio, não é mérito dele. Mas dentro do compromisso dele, isso é honra para ele. O mérito é de Jesus, mas é honra para ele. E isso inspira confiança. Isso inspira eu quero ser assim. Eu sei o que ele usou para ser assim. Beleza. Mas eu quero conseguir aplicar isso daqui para eu ser assim. Eu não quero chegar no final e olhar para trás e ver um monte de M que eu fiz, um monte de relacionamentos destruídos. Então esse tipo de coisa tem a ver com uma determinação. Mas não para ser salvo. Mas moldar a nossa vida porque nós fomos salvos. E aí a gente vive essa coerência do Evangelho. Eu uso o termo coerência, Paulo falava andar de modo digno do Evangelho, tá beleza, você pode usar o seu termo, mas entendendo que é isso que a gente quer dizer. A boa notícia é que quando cremos e descansamos em nosso Salvador, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E acabou. Desfrute. Deita e dorme. Não é o seu esforço que te salva.
E nem o seu esforço futuro que vai te salvar. E nem o seu pecado passado que determina quem você é. Dito tudo isso, o Evangelho é o principal motivador para missões. Por quê? Deus dá exemplo, Deus nos nutre, Ele nos deu o Espírito Santo. Na verdade, o termo deu é engraçado, né? Porque Ele não pede, Ele só enfia o Espírito Santo em você. Ele te injeta, sem ser uma heresia, mas sendo alegórico aqui, o Espírito Santo, Ele te dá a vida. Ele não te dá a opção, enquanto cristão, de não ser preenchido pelo Espírito. Agora, os nossos pecados atrapalham o processo? Sim. A gente só pode atrapalhar. Porque a obra de enchimento do Espírito Santo é a obra do Espírito Santo. Ele está nos enchendo e nos conduzindo. O que a gente faz é atrapalhar ou não atrapalhar. A gente não se auto-enche. O termo ali, quando fala enchei-vos do Espírito, o mais adequado é deixem-se encher. O Espírito está trabalhando para isso. E o Espírito está trabalhando para que o Evangelho seja o principal motivador. O principal motivador não é eu amo muitas pessoas e tal. Não. Porque o nosso amor pelas pessoas varia. E quem é casado aqui sabe. Quem é pai aqui sabe. Quem é ser humano aqui sabe. Tem dia que você não acorda amando os outros, né? Você amou até a noite anterior. Aí você acorda, olha para a pessoa e fala, nossa, né? Era assim mesmo ontem? Aí tem outros dias que você olha, meu Deus, era assim, que coisa linda. A gente não pode nos apoiar nos nossos sentimentos. A gente precisa de algo anterior e maior que ancore, inclusive, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e a nossa postura de vida. Então existem alguns incentivos do Evangelho aí. E eu gostaria que você lesse e que você escrevesse o que você sentiu ao ler isso. Então, incentivos de Deus, por exemplo, né? As ovelhas o ouvirão. E até hoje as ovelhas ouviram. Elas ouviram e ouvirão o chamado do pastor. Cristo garantiu para nós. Deus tem muito povo. E ele fala em Atos 18, 9 e 10. Será que em Ribeirão é diferente? Será que Deus tem muito povo em outros lugares e não tem aqui? Povo que ele quer salvar? Você ganhará uma família imensa. Olha o incentivo que Cristo dá em Marcos de 10, 17 a 31, mas principalmente no versículo 28 e 30. Será que você está satisfeito demais com a família que você já tem? Porque o incentivo de Cristo aqui é: aqueles que vivem do Evangelho ganharão irmãos, irmãs, pais, mães. E é essa a verdade. Quando você vive na família da fé, Deus ele vai aumentando a sua família. Gente que você fala, é irmão mesmo. É uma mãe, é um pai para mim. E isso são privilégios que a gente precisa buscar. E Deus será muito mais glorificado. Pensar que Deus não está sendo amado, não está sendo obedecido, não está sendo valorizado, te incomoda? Pensar que hoje tem gente num terreiro de Umbanda. Bom, deve ter gente, né? Não sei se eles se reúnem no domingo. Mas eles estão matando animais e invocando demônios, achando que estão prestando culto a uma divindade. Te incomoda o fato de que são vidas que estão adorando demônios e que estão sendo desperdiçadas? Isso precisa nos incomodar. A gente precisa pensar, Deus vai ser mais glorificado quando mais pessoas forem salvas e forem transformadas e o obedecerem e tiverem um impacto na sociedade, na família, no mundo. Um impacto do Evangelho, assim como Cristo teve quando viveu e como nós queremos que o mundo tenha. A gente quer ver um mundo melhor? O mundo só é melhorado quando Cristo entra e muda de dentro para fora. Então, vá aqui em Ribeirão, mas vá longe também. Não se apegue demais. Às vezes Deus quer te levar longe. Não se apegue demais. E talvez virão dias difíceis onde Deus vai tirar muita coisa de você
para que você fique mais leve, para poder ir para onde Ele quer e viver esse evangelho. E que Deus nos dê o privilégio de sermos uma igreja que tem muitos missionários, que tem muitos evangelistas aqui e que vai plantar muitas igrejas, e não é um ou outro, é tudo isso. Que Deus nos dê esse privilégio e que muita gente seja salva por esse evangelho, através de nós e através de todos aqueles que ainda vão ser alcançados através de nós e que vão alcançar outras pessoas, e isso é muito doido. Então vamos orar? Eu vou pedir para o Miguel orar.